Quais são os usos da cannabis? Para que ela é utilizada? A indicação terapêutica, assim, que eu mais utilizo seria para o controle de dor crônica. É excelente. Tá. Você consegue diminuir até 80% as doses de opioides. Por exemplo, nos Estados Unidos teve e está tendo também ainda, né? Primeiro foi a crise dos opioides e agora o Propofol, que o pessoal está usando, né? Para uso... para ser, né? Na verdade. Uso recreativo, não sei nem como falaria isso, né? Sem ser medicinal. Então, a pessoa, ela passou com o médico porque ela tinha uma dor muito forte, o médico indicou seus opioides, o tratamento... a pessoa com muita dor começou a tomar os opioides e viciou naquela substância. Tá. Acabou o tratamento, só que ela continuou viciada na substância. Sim, isso é comum. Super comum. E muitas pessoas morrem por overdose. Claro. Com a cannabis, não tem como morrer de overdose. A gente teve o cantor famoso que morreu por Propofol, o Michael Jackson. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso já famoso Ibra Talks. Lembrando para vocês umas coisas que são bem importantes. Vocês vão gostar do que a gente vai falar hoje. Então já dá o peteleco no positivo, se inscreve, você não é inscrito, se inscreve, coloca lá, ativa o sininho, coloca lá todas as notificações para você receber os próximos podcasts, esse e os outros podcasts do Ibra. E hoje a gente está com a Aline Mendes aqui, tudo bom? Eu vou ter que ler aqui o que ela faz, porque não é fácil, tá? Ela é olha só, lendo é difícil. Endocannabinologista. Ela vai explicar o que é isso, tá? Tudo bom, Aline? Tudo jóia, Sidney. Bacana. E o Cláudio Pedro está aqui comigo também hoje. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Legal. Falar um pouquinho da Editora Vilese, que está com a gente desde o começo, que ela patrocina o nosso podcast. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda. Tem os meus livros de ficção, que são escritos por mim, estão lá na Editora Vilese. E ela tem também, ela editou o nosso livro, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária. Você que é veterinário e não comprou este livro, eu tenho uma má notícia. Acabou a primeira edição. Vai ter que esperar a segunda edição. Tá? Mas vem aí a segunda edição, mais pra frente vem. E a Editora Vilese você vai encontrar em 2 lugares. Um lugar que não é muito famoso, que quase ninguém conhece, uma tal de Amazon. Na amazon.com.br você encontra a Editora Vilese, todos os livros físicos e livros e-book da editora. E na página do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra, você vai encontrar os livros físicos. E a Editora Vilese, mais uma vez quero agradecer, porque ela ajuda muito a gente aqui no podcast. Mas vamos falar da Aline. Aline, o que é ser endocannabinologista? É o estudo dos canabinoides, né? Endocannabinoides, que são os canabinoides que nós produzimos endogenamente, assim, fisiologicamente. Né? Então, a pessoa gostando ou não, aceitando ou não, ela produz endocannabinoides. Né? Mas a gente usa o termo mais popular, assim, como macrófagas internas. Nós produzimos, que são moléculas muito parecidas com a molécula que a planta da cannabis produz. Tá. Então, é o estudo da... Então, naturalmente a gente fala. Nós produzimos. Nós temos um sistema endocannabinoide. Ele foi descoberto século passado, junto com a minha formação de veterinária. Formei em 99 pela Unimar. E é uma planta usada já há milênios, né? É uma planta que está aqui antes do ser humano no planeta Terra. Foi domesticada para o ser humano de acordo com as necessidades deles. Nossa, né? Nós humanos. E a endocannabinologia é o estudo dos canabinoides, né? Sim. Do sistema endocannabinoide que nós temos, todos os animais têm. Ah, tá. E como é que você se interessou por isso? Como é que você começou a trabalhar com... Você se formou em 99 e foi para a clínica? Fui para a clínica. Na verdade, a minha paixão eram cavalos. Ah, tá. Né? Eu entrei na faculdade para cuidar de cavalos. Tá. No decorrer do curso,
né, me apaixonei pelos silvestres. Entrei no grupo de estudos silvestres, fiz estágio no Zoológico de São Paulo, no Simba Safari, quando ainda existia. Tá. Né, conheci ali os veterinários antigos ali do zoológico, né? O Faisal, que era o biólogo, bem antigo, né? Faisal. E depois eu fiz estágio no Parque das Aves em Foz do Iguaçu, no Zoológico de São Bernardo. Então, foi tudo voltado para a parte de silvestres. Só que quando eu me formei, entrei para a clínica. Né? Até porque o mercado te joga na clínica. Me pedia isso, né? No ano de 2000, não Uhum. era tão, assim, comum as pessoas terem animais. Hoje em dia, a gente usa o termo pets não convencionais. Isso. Em suas casas, né? Como animais de estimação. Então, eu entrei na clínica, cadê os silvestres? Né? Aparecia cachorro-gato, então a gente vai atendendo cachorro e gato. Sim. Né? No decorrer da minha carreira, montei a minha própria clínica e divulguei essa questão que atendia os pets não convencionais e fui atendendo. E assim, eu era uma pessoa evangélica, né? Sempre estudei em colégio adventista, que era colégio evangélico também. E ali teve uma palestra que os bombeiros foram falar sobre as drogas, né? E lá eles colocaram cocaína, várias drogas na mesa e do lado uma. Então, você olha assim, pô, uma figura, você é adolescente, né? Uma figura que impõe um certo respeito, né? Uma certa autoridade no tema. Então, você fala, nossa... E minha mãe também, não fica perto daqueles caras, porque aquele ali é maconheiro, é droga. Então, você fica com aquela coisa, né? Você acredita na mãe, você acredita no bombeiro. Sim. E diga não às drogas. E assim, eu fui levando a minha vida, né? Tenho 3 filhos. Tá. E na adolescência deles, eu percebi que eles estavam tendo contato com a planta, né? Eu falei, olha, não quero saber disso aqui em casa. Aquela coisa, né? Porque a mãe tem que pôr regras, né? Sim. Como se isso adiantasse, né? A mãe falar e o filho obedecer. Se fosse assim, não existia ninguém ruim. Porque eu acredito que nenhuma mãe vai falar pro filho fazer coisas erradas, né? Errada, né? Com certeza. E no decorrer... E assim, fui mexendo com clínica, pets não convencionais, sempre me atualizando nos congressos. E vi ali num grupo de WhatsApp que ia ter um curso numa igreja falando sobre o uso de cannabis. Medicinal. Para uso medicinal, porque cannabis é tudo cannabis, tá? Então, você pode usá-la para uso medicinal, para uso adulto, né? Que é o antigo uso recreativo. Podemos usar para parte industrial, né? Então, tava lá, né? Uso da cannabis para uso medicinal na veterinária. Eu falei, o quê? Como assim? Numa igreja. Numa igreja? Eu moro em São Bernardo do Campo, que é o ABC Paulista. E esse curso era em Hermelino Matarazzo. Tá. Então, você imagina, sair do ABC, 6 horas da tarde, um trânsito, uma chuva, me perdi. Né? E eu falei, não, mas eu vou parar. Isso foi pra que ver. ano? Isso foi em 2019. Tá. 5 Cheguei anos. na igreja do Padre Ticão, muito conhecido. Um ser humano, assim, maravilhoso, realmente dedicando a vida dele para a ajuda dos outros seres humanos. Igreja católica, né? Igreja Católica. São Francisco de Assis. Olha só que legal. Olha. E cheguei lá, comecei a ver, né? E não tinha ninguém assim, com aquele... Que você já pensa na substância, você já tem um certo... Biotipo. Tá. Só que eram senhorinhas, eram crianças, eram pessoas, entre aspas, aí normais, né? Como a gente fala, a maioria das pessoas, né? Aquilo já me causou uma estranheza. E também pelo fato de estar numa igreja. Sim. Né? E daí o pessoal falando, o meu filho convulsionava tantas vezes por dia, não convulsiona mais. Daí apareceu lá o Fábio, que é um colega meu veterinário, né? Ficamos amigos depois disso. E ele falando, olha, usa a cannabis para dor, para convulsão. Eu falei, não acredito, eu quero isso para os meus pacientes. E comecei a usar com o quê? Com a minha cachorra, que ela era... tinha paresia dos anteriores. Uhum. Não conseguimos chegar a um diagnóstico. Paresia dos anteriores. Dos anteriores. Olha. Ela tinha sensibilidade, mas... Não, ela... uma lesão cervical, né? lesão cervical, Então, mas tanto mais difícil do que dos posteriores, né? E eu tocava, ela sentia muita dor na cervical mesmo. Sei. Enfim, né? Comecei a tratar a cachorra. Claro, ela não voltou a andar, porém, ela não sentia mais dor. E ela ficou super animada. Eu falei, é isso que eu quero. Tá. É isso aí. Comecei a estudar, não sabia falar sistema endocannabinoide, não sabia falar THC, que é tetraidrocannabinol.
Era tudo muito estranho, né? Mas a gente vai estudando, eu falei... Daí me matriculei numa pós-graduação para cannabis, para uso medicinal, aberto. Então, assim, não era voltado para medicina veterinária. Então, profissionais da saúde poderiam se matricular nesse curso. Na Unifesp você fez? Eu fiz na Unileia. Tá. Né? E daí comecei a estudar, e daí fala sobre a história, sobre a botânica da planta. Eu falei, não acredito, mentiram para mim. Falaram que viciava, né, a substância, a cannabis, que matava neurônio, que destruía famílias. Eu acho que tudo que a gente faz uso exagerado, até mesmo a água, né? A água, ela não é vital. A água afoga. A água é vital. Devemos tomar de 1,5 litro, 2, 3, dependendo do peso da pessoa. Mas se você bebe 8. 20 litros em 1 hora, você pode virar óbito. Sim. Né? A água. Água. E eu aprendi que essa substância, ela não causa overdose no ser humano. Eu falei, como assim? Né? Nunca matou nenhum ser humano. Diferente, por exemplo, da água. Né? E eu comecei a estudar aquilo, então eu vi que era uma substância que tinha um potencial terapêutico, muito eficiente, e que não tinha, e muito segura. Né? E comecei a estudar e me apaixonei pelo tema, né? Isso foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, na minha vida, até me arrepio, ó, quando eu falo, porque eu pude trazer muita qualidade de vida para os meus pacientes, né? E para os seres humanos, porque a pessoa chegava lá e falava, meu cachorro está convulsionando, mas isso tem uma dor na pata. Nesses 20 anos de formado, de 99 a 2019, você era uma clínica geral? Ou já tinha alguma especialidade? Os silvestres, né? Tá. Cirurgia, os pets não convencionais. Daí sempre fiz cursos... Mas não foi para neuro, por exemplo? Não, voltado para atendimento clínico. Clínico geral. Sempre clínico. Tá. E cirúrgico de silvestres. Tá. Colocar pino, fazer ataduras, anestesiar esses animais. Então, fiz cursos bem específicos de animais silvestres. Tá. E se usa a cannabis nos animais silvestres? Usamos porque todos eles têm o sistema endocannabinoide. E tá. quando eu aprendi, lá na igreja do Padre Chicão, me falaram que a hidra, ela tinha um sistema endocannabinoide. Né? Porque, na verdade, falaram que só os animais que tinham coluna vertebral é que possuíam um sistema endocannabinoide. Eu fiquei olhando para a hidra, que é aquele bichinho super simples. Tipo, você não tem coluna, eu não tô vendo nenhuma. Tipo isso. Eu falei, cadê a coluna da hidra? Daí fui estudar, né? E não tinha nenhum veterinário para, assim, me ensinar. E fui procurar na internet, no YouTube, artigos científicos e traduzindo, né? Então, peguei aí referências que trabalham há mais de 20 anos com cannabis para uso medicinal, como o Ethan Russo, Elisaldo Carlini, que é o pioneiro aqui no Brasil. Ele trabalha desde 60 e pouco com cannabis. Em medicina humana. Medicina humana. Tá. Mas, assim, o sistema endocannabinoide é muito parecido, a não ser por uma diferença que tem entre os animais e os seres humanos. Né? Que a gente pode até falar adiante. Sim. Então, foi um divisor de águas, porque chegava o animal na clínica, vamos supor, uma displasia coxofemoral. Então, você ia tratar a displasia coxofemoral. Uma convulsão, você ia tratar a convulsão. O Sidney sabe que nós, formados há muito tempo, estávamos preparados para atender tudo que chegava na clínica. Sim. Hoje eu vejo o pessoal se forma, já faz a pós em anestesia e só trabalha com anestesia. Não, como hoje está segmentado, né? É que nem a medicina humana. Mas como na medicina humana. A gente era faxineiro, era contador, tudo. Era Tinha que atender tudo, a porta e tudo mais. Secretário, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu comecei a olhar para o paciente não só como uma doença, né? Prescritora de alopáticos para tratar doenças. Agora eu trato o indivíduo. Né? Por que ele tem essa convulsão? Qual que é a alimentação dele? Será que a saúde mental dele está sendo negligenciada? Na maioria dos casos, sim. Os animais estão adoecendo porque a saúde mental deles não está sendo cuidada. De que maneira? O que você mais vê acontecer? O que eu mais vejo? Cães, né? Então, eu vejo cães, assim, que a fisiologia deles, por exemplo, é um animal que vive matilha, é um animal que anda muito, então está sempre se exercitando, ele está farejando, ele está disputando território, caçando, comendo a comida apropriada para a fisiologia dele.
né? E, no entanto, a pessoa retira um filhote muito cedo da sua mãe, né? Que é onde ele está aprendendo ali o que pode, o que não pode fazer, enfim. Retira esse animal da mãe precocemente, coloca dentro de um apartamento, que muitas vezes nem sol bate, coloca um alimento industrializado e vai trabalhar. O animal fica sozinho, com um pote de alimento industrializado, sem interação, sem nada. Isso é enlouquecedor. Os seres humanos, quando ficaram isolados, né, restritos do convívio social, adoeceram. Estão doentes até hoje. Começou a cair cabelo, começaram a ficar ansiosos, com problemas de pele. 2 anos confinados, 1 ano confinado. E o cachorro, desde filhote, confinado num apartamento, daí ele começa a roer o chinelo, a mesa. Ah, porque tá roendo tudo, eu coloquei pra sacada. Eu falei, olha, cachorros roem. Faz parte de ser cachorro. Se ele não tiver algo para roer que é apropriado para a fisiologia dele, ele vai roer. E o que tem disponível? O chinelo? A cadeira? A pata? Né? Então, eu vejo muito isso. Então, mas eu acho que a gente tem 2 leituras para fazer. O Sidney colocou que você é uma médica veterinária que faz prescrição do cannabis. Isso. Mas eu estou percebendo que a sua consulta vai muito além Integrativo. de ser uma Muito prescritora de além. cannabis. Integrativa. Exatamente, isso que eu ia A falar. cannabis- Você senta com o tutor ali, né? E você quer saber muito além. Você vai Exatamente. a fundo para, no final, receitar ou não cannabis. Não é isso? Muitas vezes, eu não preciso receitar cannabis. A cannabis, ela é a cereja do bolo. Muitas vezes, quando a gente melhora a condição desse animal, proporciona para ele um ambiente, uma alimentação adequada, olha para a fisiologia desse animal, né, e respeita ele como tal. Você não está pegando o ser humano para cuidar como filho, é uma outra espécie. Você sabe da necessidade daquela espécie? Eu vejo isso muito com os animais silvestres. Né? Então, quando você tem um animal em cativeiro, um animal silvestre, a gente precisa proporcionar para ele um ambiente e enriquecimento ambiental para que esse animal se sinta bem, questão de temperatura, alimento. E qual que é o must? Quando ele consegue se reproduzir. Então, quer dizer que você conseguiu imitar a natureza a tal ponto que ele se sente à vontade. Mas os que nasceram e foram capturados, os que são criados em cativeiro já, acho que Também. mais fácil, né? Não, você pega, por exemplo, um lobo-guará. Um lobo-guará, dentro do recinto dele, você tem que ter algumas coisas para que ele possa se esconder, por exemplo, e não um ambiente aberto, onde Nós aprendemos que ele é solitário. Né? Isso, é isso que eu ia Não, falar. solitário. A gente Você aprendeu. pega um recinto de araras, por exemplo. Né? Não tem só lá os puleiros. Hoje em dia tem cordas, tem várias coisas para que ela passe o tempo dela ali dentro. Mesmo aqueles que foram criados Mesmo em os que foram cativeiro, que criados. nunca tiveram na natureza. Que nunca, mas eles Que já é um continuam sendo instinto, quem né? são. Né? Então não é o fato de você dar uma borda de pizza para um cachorro que ele é Italiano. ele continua sendo carnívoro, ele continua tendo presa. O organismo dele continua preparado para digerir ossos, carne, vísceras. Isso é ser cachorro. Sei. Né? E muitas vezes ele não é respeitado como tal. Então isso faz o quê? Ele vai causar um desequilíbrio no sistema endocannabinoide. Tá entendendo? Então a cannabis, tá. ela fez isso, ó. Uhum. Eu era assim. Tá. Agora a cannabis fez isso. Tá. Não tem como você cuidar de um animal usando cannabis se você não cuidar do terreno biológico ali, né? Não cuidar desse animal. Então eu vejo muito isso nos animais silvestres. Eu falo pra pessoa assim, você já viu cobra comer pão? Não, cobra come rato, come coelho. Eu falei, cachorro come o quê? Pizza. Pizza? Hoje em dia, pizza. Então, Então, dentro desse teu raciocínio. entendeu? Mas o organismo dele é de carnívoro. E a gente dá, assim, grãos pra ele, excesso de carboidrato, deixa ele parado, preso dentro de um apartamento, Sim. né? Daí tem problema de pele, problemas comportamentais, qualquer um, né? Você ficar sozinho dentro de um apartamento sem ter um celular, uma televisão, uma Netflix, você enlouquece, né? Ali. Tem uma sala, você está falando disso, eu estou lembrando. Eu não vou lembrar exatamente quanto que pagam e o tempo que tem que ficar, mas é uma sala toda branca que você não escuta nenhum som. Você emite o som, ela absorve, você não escuta o teu som, Eu vi isso. né? E você tem que ficar, não sei se é um dia, alguma coisa assim. Tem um tempo que você tem que ficar lá, que é pouco. Acho que são 24 horas. Aí você ganha 1 milhão, alguma coisa a mais de dólares, se você conseguir.
Ninguém conseguiu até hoje. Imagina um cachorro a vida Ninguém inteira. conseguiu até hoje, você imagina? Eu fiquei pensando, eu acho que eu iria tentar, só que eu não ia conseguir também. Mas porque você não escuta o som, né? Você não escuta o próprio som. E imagina um cachorro a vida inteira nessas condições, né? Tudo bem, ele está escutando o som, mas ele está totalmente fora do ambiente dele, né? Imagina uma ave. Muitas Ave, pessoas têm nossa. dó das aves porque ficam em gaiolas. Porque é um animal que tem que voar, tal. A gente pega um cachorro dentro do apartamento, para mim é a mesma coisa. O cachorro pode andar quilômetros por dia e nós restringimos o espaço dele a 50 metros quadrados. Aline, eu morava numa casa, um terreno muito grande, no pé da Serra da Cantareira. Eram delícia. 750 metros quadrados. Tem um espaço bem grande Pra pra uma caramba, casa, pô. né? Então tinha muita árvore, né? A casa ficava bem no meio do terreno, Sidney. Delícia. Eu tinha, nessa época, eu tinha um pastor, um sheepdog e um boxer. 3 cães de porte grande. Quando nós fomos para essa casa, eu pensei, nossa, eles vão se divertir nesse terreno, né? Uhum. Eu vou te falar, Só ficava no seu pé. não saíam no sofá. claro. Não saíam no Sofá? sofá. No sofá, sabe? E assim, se eles tivessem que fazer xixi, eles iam e voltavam rapidinho, entendeu? E o medo de fechar a porta e deixar eles para fora. Porque nós somos a matilha deles. Né? Ali seria a toca deles. Né? Não é porque você tem um quintal que o cachorro vai ficar correndo lá e farejando. Eu pensava você tem que isso, interagir sim, com né? o animal. Não. Ah, mas ele tem um monte de brinquedo, mas você brinca com o seu cachorro? Mesma coisa a criança. Você compra vários brinquedos, mas você pega uma caixa de papelão e faz uma casinha, uma máscara, a criança quer brincar com você. Sim. Ela não quer ficar sozinha brincando com o brinquedo. Ela quer interação, o animal quer interação. É verdade. Hoje mudou. Você dá o celular e ela quer ficar sozinha. Ai, que dó. Pior é que E pro tá cachorro nós não acontecendo isso, temos né? essa opção. Não dá, ele ainda não mexe no Ainda. celular, ainda. Ainda. Se bem que a minha cachorra, ela tem televisão? mudado o rádio. Não, ela muda o rádio do meu carro. E outro dia ela quase me fez bater o carro. Por pouco, mas foi muito pouco. Outro dia ela mudou também, ela botou no ponto morto o câmbio automático. O meu carro, ele tá num lugar completamente errado. Aqui no painel ele tem um botão que é de, como é que é o nome? Que eles colocam esporte. Você aperta aquilo lá, o carro voa. É para quando você for fazer ultrapassagem, alguma coisa Sim. assim. Mas tá no painel, tá no console. Só uma Aí eu tava coisa. levando minha cachorra. Eu tenho um carro, é o terceiro que eu tenho assim, que tem esse esporte. É para isso que serve. É pra isso. Sempre aprendendo, Pra né? isso. Sempre aprendendo. Aí outro dia eu tava levando a minha cachorra, eu tava com ela no carro, de repente o carro começou a correr, eu quase bati no carro da frente, eu freiei, tá ela com a patinha em cima e sorrindo. Falei, filha da mãe, pra não falar o que eu falei de verdade. Você queria que eu batesse, agora ela fica de pé e ela achou que é legal, que ela bate o focinho no rádio, que é tela de toque, Sim. né? E fica fazendo pi, pi e mudando. Olha só. Mas eu não sabia que o esporte era pro carro. Era pra correr mais. Ah, legal. E gasta muito mais gasolina. Eu já fiz o pronto. teste. Tá certo. Imagino. Gasta muito mais. Tá certo. Mas é bem interessante. E você, hoje em dia, então, você está abrangendo tudo isso? Cirurgia, essas coisas, não está mais fazendo? Faço ainda, mas diminui bastante as cirurgias, até porque já trabalhei até com campanha de castração, onde castrava 20 animais por dia, às vezes até mais, no CCZ de Santana, né? Aqui, lá em Santana. Eu gosto muito dessa parte social também, né? Assim, de estar ajudando. Mas agora estou mais focada mesmo na cannabis, porque demanda muita atenção com o paciente. Porque a dosagem, ela não é fixa, é um tratamento personalizado. Tá. Então, você pode ter filhotes nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, terem epilepsia e a dose ser diferente. Aí você vai ajustando. Isso, porque são indivíduos diferentes. Tá. E o sistema endocannabinoide, eu falo que cada um tem o seu, então ele pode estar desequilibrado, o meu pode estar desequilibrado mais do que o seu, por exemplo. Por exemplo, não durmo direito, não faço exercício, não faço um hobby, então ele vai ficar mais desequilibrado do que o seu, que é um atleta, dorme cedo, se alimenta adequadamente. Na vi tua tanta clínica mentira de você uma vez atende... Só você atende... Na tua clínica só você Só atende? eu atendo como veterinária. Como veterinário. Isso. Tá. E hoje você tem uma demanda maior por esse interesse? Te procuram na clínica por esse segmento já? Me procuram. Eu posso dizer que hoje em dia está meio a meio
Bacana, hein? A questão, já atendi muito, centenas de pacientes, Tá. né? Eu sou bastante procurado, o pessoal procura na internet, daí me acham, né? E, procurei na internet, não sei quem mandou, por conta dos cursos também, né? Colegas, às vezes, estão começando, ficam um pouco inseguros, acabam indicando o cliente deles, né, para o tratamento com a cannabis. E quando você faz uma consulta com esse propósito e a consulta clínica, é o mesmo preço ou você cobra diferente. como especialista? Eu cobro diferente. Tá. Tá? Mesmo porque não são muitos veterinários que têm esse entendimento, né? E porque, assim, tive que me virar nos 30 para aprender, né? E fora vários cursos que eu fiz. Tem o 2 conhecimento, né? pós-graduação. Mas não é só isso. Pelo que ela está falando, a consulta que vem com esse propósito é coisa de mais meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes. 1h30. Então, 1h30. não Às pode vezes ser o 2 mesmo horas. preço daquele De uma cachorro que vacina. vem com otite, né? Que você vai atender como clínica, ali 10, Mas 15 a minha minutos. consulta normal, não, a minha consulta normal, ela demora mais ou menos entre 40 minutos, 1 hora, a normal. Anormal. Porque eu também quero saber o histórico do cachorro, porque eu não vou tratar só otite, eu vou tratar aquele animal inteiro. Tá. Então, muitas vezes eu dou orientações, às vezes eu indico a cannabis. Olha, o seu cachorro, ele tem indicação para o tratamento com a cannabis. Vamos fazer? Então, tem todo um protocolo bem diferente do que uma consulta convencional. Mesmo que ele caiu lá para o atendimento Exatamente. clínico geral. Por exemplo. Eu acabo sugerindo. Entendi. Né? E Você tem quais são... uma demanda maior de cão ou gato? Cão. Cão. Tá. Quais são os usos da cannabis? Para que ela é utilizada? A indicação terapêutica, assim, que eu mais utilizo seria para o controle de dor crônica. É excelente. Tá. Você consegue diminuir até 80% as doses de opioides. Por exemplo, nos Estados Unidos teve e está tendo também ainda, né? Primeiro foi a crise dos opioides e agora o Propofol, que o pessoal está usando, né? Para uso... para ser, né? Na verdade. Uso recreativo, não sei nem como falaria isso, né? Sem ser medicinal. Então, a pessoa, ela passou com o médico porque ela tinha uma dor muito forte, o médico indicou seus opioides, o tratamento... a pessoa com muita dor começou a tomar os opioides e viciou naquela substância. Tá. Acabou o tratamento, só que ela continuou viciada na substância. Sim, isso é comum. Super comum. E muitas pessoas morrem por overdose. Claro. Com a cannabis, não tem como morrer A de gente overdose. teve o cantor famoso que morreu por Propofol, o Michael Jackson. Pois é. Né? E a cannabis não mata. Se você fala assim, eu quero morrer, vou tomar 1 litro de óleo de cannabis, porque não aguento mais essa vida. Você vai dormir, provavelmente vai ter uma diarreia, porque o veículo é oleoso, né? E no outro dia você vai acordar super morrer que é bom, bem. nada. Morrer que é bom, entre aspas, nada, Entre aspas, né? Nada. O objetivo não foi alcançado com a cannabis, né? E acho que eu me perdi na... Dor crônica. A dor crônica, Uhum. controle de epilepsia, pacientes com câncer, né, que estão fazendo uso também de quimioterápicos. Por causa da... não. Por causa conta da do dor. quimioterápico ou por causa da dor? Na Por causa verdade, dos efeitos dos do efeitos quimioterápico. colaterais? Exatamente, né? Uhum. Tem indicação, inclusive, o Mevatil é um medicamento para uso humano que está nas farmácias brasileiras desde 2015. Mevatil. Mevatil. Tá? Ele é um medicamento que metade dele o composto é CBD, que é o canabidiol, o famoso canabidiol, e é 50% cada um. E a outra metade, o THC, que é o Dettol 9 tetraidrocannabinol. É o sintético. Não, a planta, ela tem mais de 500 substâncias. Tá? Ela é uma farmácia numa única planta. E os dois que você falou não são alucinógenos. Então, o canabidiol, ele não como é que eu posso dizer? É que o termo, ele está um pouco, na minha opinião, errado, né? Porque fala que ele é É um psicofármaco. Psicotrópico. Psicotrópico. Beleza. né? Mas o pessoal usa um outro termo que agora eu não estou me lembrando. Mas ele é um psicotrópico, tá? No caso. Mas se você parar para pensar, o açúcar também. A cafeína é também. Açúcar Cafeína também sim. Açúcar eu não sabia. Açúcar É viciante. Tá. Né? Então, o canabidiol, ele não tem esse efeito de dar o barato, né? Que o pessoal usa esse termo mais popular, né? Esse efeito enebriante, né? Não chega a ser alucinógeno. Já o THC, entre aspas, a molécula do mal, que é demonizada, ele tem esse efeito
né? Psicotrópico, como o pessoal usa, né? Psicotrópico, que seria que dá esse efeito inebriante, onde a pessoa ela pode ficar um pouco sonada, ela pode ficar, no caso dos animais, com uma deambulação, com uma ataxia, tá? Essas seriam as duas moléculas principais, que são os canabinoides maiores. Tem outros também, mas esses são os mais conhecidos da planta e mais abundantes na planta. Então, é dor crônica... Então, o Mevatil que está na farmácia, ele tem em bula recomendação para espasticidade na esclerose múltipla, dor crônica e sintomas dos efeitos colaterais dos quimioterápicos em pacientes que estão utilizando para o tratamento de oncologia. E quais são? Náusea e vômito. E também estimula o apetite. Porque se o paciente oncológico não consegue comer, né? Tá ali, eu vou morrer, você imagina, receber um diagnóstico de câncer, né? E a cannabis, ela ajuda nessa questão da saúde mental, de abrir o apetite do paciente, né? Eu vejo muitos pacientes com câncer que morrem em pele e osso. E quando ele faz uso da cannabis, isso desperta o apetite dele, a saúde mental dele, ele fica mais calmo, né? E também evita a náusea e o vômito do tratamento. Aquele filme Os Intocáveis, que o ator tinha dor fantasma, lembra? Eu não assisti esse filme, você sempre fala utilizado. Esse filme é fantástico. Do mesmo Dor fantasma, né? Dor fantasma. Também é utilizado. Então, assim, já tinha, em 2015, eu nem sabia, esse medicamento nas farmácias brasileiras, né? Brasileira, mas eu lembro que era difícil para trazer para cá. Mas em 2015 já estava liberado. 2015? O que aconteceu na medicina humana, né? Então, mãe é uma coisa, assim, fenomenal, né? Então, as mães tinham seus filhos... Com epilepsia, não é? Com epilepsia, de difícil controle. E tratavam com alopáticos, de forma convencional. E essas crianças não tinham uma resposta com esses alopáticos. Pelo contrário, elas tinham efeitos colaterais que vê-se que a criança ia regredindo, inclusive, no seu desenvolvimento. Então, a criança conseguia manter o pescoço em pé, sentava, começou a falar. Daí, com os medicamentos alopáticos, essa criança não conseguia mais sustentar o pescoço, não sentava mais, parou de falar. Então, assim, né, acaba até prejudicando a criança. E as mães pesquisando, viram que o pessoal do exterior fazia o uso da cannabis para controlar as crises convulsivas de seus filhos. Elas falaram, eu quero isso para meus filhos. Se eu tiver que ser taxada como traficante, não faz mal. É a minha filha, é o meu filho. Então, foi uma luta das mães para conseguir importar... Eu lembro na justiça. Na justiça, demorava até 30 dias. Uma criança chegou a morrer esperando a Anvisa liberar o medicamento que, na verdade, era... no Porto. Que era o canabidiol, que é essa que nem... esse barato dá, entendeu? O canabidiol, essa substância. E ela ficava retida e crianças morreram esperando, no caso, essa substância ser liberada. Então, se você assiste um documentário que chama-se Ilegal, que eu recomendo que todos vejam, lá tem a história, a luta dessas mães. Né? Então, é utilizado para dor crônica, Alzheimer, trazendo isso para o mundo canino, né? A doença cognitiva canina. Você pega animais com distúrbios de comportamento, atopias, problemas intestinais. Você fala, nossa, mas então dá para usar para tudo? Não vou fazer mais veterinário, só vou prescrever cannabis? Não é bem assim. Muitas vezes, a cannabis ela vem como uma ferramenta terapêutica para enriquecer o seu protocolo de tratamento. Integrativo. Cães com dermatite lambedura, que a gente medica com fluoxetina, teria uma indicação, né? Com certeza, né? Então, mas por que esse cachorro lambe a pata? Será uma dor cervical? É uma dermatite? Né? Ou é psicogênico? Né? Então, você faz todos os exames necessários, né? E ajuda esse animal. Que nem eu falava pro proprietário, né? Que antigamente a gente falava proprietário, hoje se fala tutor. Eu prefiro falar o responsável pelo paciente. Eu prefiro o responsável. Porque é muito mais adequado, na minha opinião, né? Então, pega esse responsável pelo paciente e fala, olha, você pode fazer o seguinte, temos duas alternativas. Ou você sai para passear com o seu cachorro antes de trabalhar, faz ele gastar energia e tal, deixa ali enriquece o ambiente dele, um osso recreativo, um brinquedo que você pode rechear com alguma guloseima, adequado para o animal, né? Ou a gente pode entrar com fluoxetina.
que é um medicamento, né, que você vai ter que usar, fazer uso contínuo, ele pode ter seus efeitos colaterais e até causar uma dependência. Qual que você quer? Passear de graça. Né? Entendeu? Então, assim, você tem que entender a dinâmica da família, como que é aquele animal, como é que aconteceu. Até animais também que foram resgatados de maus tratos, têm medo, são agressivos. A cannabis ajuda. É uma ferramenta terapêutica, né, para você ajudar esse animal a passar por esse estresse pós-traumático também é utilizado. Como ela está chegando no Brasil? Como é que você consegue a cannabis para prescrever? Na veterinária, não temos uma regulamentação. Ainda não tem? Não temos. A Anvisa joga para o MAPA e o MAPA joga para a Anvisa. Né? Ah, que bom. Mas nós somos, vamos dizer, administrados pelo MAPA. Sim. Né? A Anvisa libera, mas libera para uso médico. Só que... A Anvisa não tem poder para nós. Sim. Né? Quem cuida de você é o MAPA. Mas se a Ministério da Anvisa Agricultura. libera, você consegue comprar na farmácia, não consegue? Não temos essa regulamentação ainda na veterinária. Então, como é que funciona? Daí fica aquele ponto de interrogação, né? Pois é. Nós falamos que estamos à deriva ou no limbo, né? Então, não podemos prescrever essas substâncias para serem importadas e nem os que estão à venda na farmácia, tá? Que hoje em dia tem mais de 20 empresas que tem lá a substância isolada, o Mevatil, que é um medicamento que tem outras substâncias, entre outros. Na medicina veterinária, como é que fazemos? As cooperativas, né? É mais ou menos isso. Nós usamos o termo associações, que são como se fossem ONGs, né? Então, são mães que se juntaram, pacientes que se juntaram e formaram uma ONG, tem lá seu CNPJ, e eles têm o habeas corpus, né? Que a gente fala OHC, para poder plantar a cannabis, extrair a substância e fornecer o óleo para o paciente. No Brasil, temos mais de 200 associações. Mas plantam aqui no Brasil? Eu achei que vinha tudo do Canadá. Não. O nosso clima, ele é perfeito para plantar cannabis. O pessoal que vem de fora fala, lá, por exemplo, no Canadá, você pega Portugal, bom, no exterior. Eles têm que fazer uma estufa, temperatura adequada, iluminação adequada. Na Califórnia tem muita estufa, né? Então, e no Brasil, a gente planta na terra, ela nasce, não precisa nada disso. Então, mas eu achava que estava proibido plantar aqui. É proibido plantar, mas não, o mas HC... mesmo para as ONGs, eu achava que era proibido. Então, daí tem essa luta, né? Que nem a Abrace. A Abrace é a mais conhecida, a pioneira que fica na Paraíba, né? Aqui no Brasil. E a gente até usa o termo Califórnia brasileira. Eles têm 2 fazendas de cannabis. Eles têm mais de 30 mil pacientes humanos, fora os veterinários. Aí os veterinários podem comprar. Podem prescrever. O veterinário não pode comprar. Não, digo prescrever. Isso, nós só prescrevemos. Tanto é que as pessoas perguntam para mim, você vende o produto? Eu falei, não vendo. Nós não podemos comercializar porque entra no tráfico de drogas. Não podemos. Olha isso. Nós podemos prescrever e ainda assim, pela lei de drogas, podemos ser taxados como traficantes. Quando você prescreve, você usa tarja, essa medicação? Não, como não temos regulamentação, receituário branco. Puxa. Tá? Só que você tem que justificar por que você está prescrevendo essa substância. É via dupla, pelo menos? Eles ficam com uma cópia? Não precisa. Tá vendo como é que tá? Estranho? Pois é. Estranho. Aí você escreve na receita, você escreve por quê o animal tem... Não, sim, mas a pessoa vai ler, relatório. vai te devolver a receita e vai... Sim, mas esse relatório fica para quem? Para a associação. Fica para a associação. Porque ela tem que justificar por que ela está repassando aquele medicamento. Tá. Então, na verdade, você faz uma via para o cliente e uma para a associação. Eu faço só uma via. O cliente... faz o relatório. O relatório é para a associação. Eu passo para o tutor e ele vai comprar na associação que ele quer. Ele não conhece. Daí eu posso indicar algumas. Tá. Olha, tem essa e você fique à vontade. Mas o fato de comprar no câmbio paralelo, né, no mercado paralelo, acaba encarecendo, né? Fica mais caro do que se fosse vendido na farmácia, por exemplo. Acredito que não, porque a indústria farmacêutica, ela é muito poderosa, né? Tá. E assim, a cannabis é o terror da indústria farmacêutica. É o terror. Né? Eu tinha pacientes que usavam 5 medicamentos para controle de epilepsia, por exemplo. Ela não usa mais nada, só cannabis. Tá. Ela parou de comprar 5 medicamentos. O tutor dela, que tem dor,
Serve para dor também? Serve. Ah, então pode passar para mim? Não, eu falei, você vai com o médico, tá aqui os contatos dos médicos, tem especialista em ortopedia e dor, né? E daí, imagina, essa pessoa vai deixar de usar um opioide, vai deixar de... Então, assim, imagina, qual é o medicamento que você conhece que trata dor, crises convulsivas, não tem os efeitos colaterais desses medicamentos, deixa o animal estável, controla o apetite... Né? Porque a função do sistema endocannabinoide é equilibrar o nosso organismo, é fazer a homeostase do nosso organismo, controlando temperatura, controlando o sono, a fome. É isso que faz o nosso sistema endocannabinoide. Daí, quando ele está desequilibrado, você tem que fazer o quê? Uma suplementação com os fitocannabinoides. Mesma coisa quando a mulher entra na menopausa. Ela entra no climatério e depois na menopausa, porque ela está produzindo menos hormônios. Então, teoricamente, você fazia uma reposição de hormônios. Então, quando está desequilibrado é porque está faltando. Está faltando. Nunca está sobrando. O que está sobrando sempre são os jovens saudáveis, né? Entre aspas. O sistema endocannabinoide deles é uma coisa assim, igual um carro zero. Tá a todo vapor. Tá. No indivíduo saudável. Tanto é que não é recomendável que jovens abaixo de 23 anos fazer o uso adulto da cannabis. A cannabis, ela é coisa de velho. Eu falo que cannabis é coisa de velho. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso sistema endocannabinoide, ele vai ficando deficiente, né? Tanto na sua síntese, quanto na sua degradação, né? Então, o sistema vai ficando todo desequilibrado. E a gente pode repor esses fitocannabinoides nas pessoas idosas. E é no momento que ele tem mais precisão disso daí, né? Com certeza. Que nem o idoso. Você consegue evitar demências. Até o paciente que já está instalado, já está diagnosticado com Alzheimer, por exemplo, que é uma demência na saúde humana, né? Tem um médico lá, todo um médico, que ele falou assim, ele estava tratando o paciente com Alzheimer, o paciente voltou no retorno, até me arrepio, ele falou assim, eu vim agradecer porque eu sei quem eu sou hoje. Eu lembrei quem eu sou. Então, não que você vai curar o Alzheimer, mas você consegue, às vezes, até regredir um pouco a doença, trazer qualidade de vida pro paciente e para toda a família. Né? Quando você desacelera a progressão da doença, melhora muito, né? Já é um E quando você tira, quando você consegue baixar a dose de um Gardenal, quando você consegue retirar um Gardenal, a qualidade de vida desse paciente e a longevidade dele. Essa gata usava prednisolona, quepra, Gardenal, omeprazol e brometo. E brometo. Clássico. E ela, assim, era um filhote, ela não ronronava, ela não brincava. Isso foi tirado dela com os alopáticos. Ela não era uma gata, ela era uma coisa. Pupila dilatada, tendo tiques. Mesmo assim, precisava ser internada. Então, trazia o quê? Aquele emocional do tutor ter que deixar o seu gato ali internado, o custo que isso trazia. Pô, tá tomando 5 medicamentos e a gata tá desse jeito. Daí a gente foi retirando as medicações aos poucos, tomando a cannabis. Hoje a gata só toma cannabis. Nem se você vê a gata pulando, brincando, se lambendo. Ela mandou até um vídeo pra mim da gata ronronando. Ela falou, ela não ronronava. Então, eu devolvi o que é ser gato. Ela pode ser gato hoje em dia. E qual a expectativa de vida desse animal? Aumenta muito, né? Uma pergunta dentro de um contexto. Na especialidade, eu sei que você não quer que chame uma especialidade, né? É que não temos ainda esse termo, né? Certo. Tem acontecido, por exemplo, o cara que você tem toda uma formação, está 5 anos no mercado, né, estudando, se aprimorando, uma pessoa que de repente começa a receitar cannabis. Acontece isso. Acontece? Mas com tudo, né? Com tudo. Eu cheguei da palestra de fisioterapia, naquelas épocas, né, de 20 anos atrás, o sujeito sentou na primeira fileira ali, anotou, na semana seguinte se intitulou fisioterapeuta. Quer dizer, eu fiz pós-graduação, eu fiz faculdade de fisioterapia, né? Para ser um fisioterapeuta veterinário. O sujeito viu uma palestra minha de 2 horas, pum. Ah, isso é legal, acho que eu vou fazer isso daí, pronto. Começou a fazer fisioterapia. Acontece isso daí? Tem a gabapentina. Gabapentina, eu não aprendi gabapentina na faculdade. Eu também não aprendi, não. Gabapentina, vamos prescrever gabapentina, é bom, né? É bom. E o pior, né? A pessoa faz um curso de um final de semana, seja homeopatia, acupuntura, cannabis,
E já sai prescrevendo. Mas né? vou te falar uma coisa. Nós temos muito essa preocupação. Eu e o Sidney, a gente cansa de falar. Às vezes as pessoas fazem um curso. Nós temos um curso aqui de 6 dias. Que são 3 dias de físio, 3 dias de acupuntura. Isso. A gente deixa claro a cada aula. Gente, isso é uma degustação. É, um spoiler. Assim, você consegue trabalhar, mas isso é uma degustação para você gostar da coisa e vá fazer. E a fundo, claro. sabe? É o que eu falo também. Então, isso precisa ficar claro. Porque é o modismo, a moda do CBD. Então, o que acontece? É segura, é eficaz, vou prescrever. Não é bem assim. Isso acontece na parte humana. Eu já peguei receituários de colegas prescrevendo 1 ml 2 vezes ao dia. Muitas vezes eu uso uma gota. Eu começo com uma gota. Tá. 20 vezes menos. A concentração é sempre a mesma? Não é a mesma. E nem o Rachel, né? Que seria Acho que a proporção. depende da cooperativa, depende da associação ou não. Depende da associação. Só de planta nós temos mais de 2.000 variedades de cannabis. Tá. Então, cada uma delas tem um perfil de terpenos, de flavonoides, de fitocannabinoides, né? Então, você precisa o quê? Controlar a dor. Eu preciso controlar a ansiedade. Então, você vai ter que saber a proporção desses canabinoides, né? A proporção e a concentração. Então, não é só CBD, sair pingando gota. Ou seja, precisa fazer um belo de um curso. Você precisa entender sobre o sistema endocannabinoide. Eu falo assim, Sidney, eu não quero trabalhar com isso, não tenho tempo de estudar, mas é sua obrigação entender o sistema endocannabinoide. Assim como é sua obrigação entender o sistema circulatório, respiratório, né? Não que eu queira prescrever, por exemplo, não sou endócrino. Alguma coisa você sabe. Eu não sou oftalmologista, mas chega um animal com uma úlcera, né, uma conjuntivite, você sabe. Clínica médica é a mãe de todas as especialidades. Exatamente. Entende? É o você básico, não consegue né? você não consegue ser ortopedista se você não conhece a clínica médica. E como é que um cara que está no plantão recebe um paciente meu que faz uso de cannabis, não entende sobre interação medicamentosa e não entende sobre o sistema endocannabinoide? Como assim? O paciente dele tem um sistema endocannabinoide. Ele tem que saber sobre o sistema endocannabinoide. Não quer prescrever a planta? Ok. Mas nós podemos modular esse sistema endocannabinoide para ele ajudar no tratamento que ele está fazendo ali com alopáticos. Então, é possível modular o sistema endocannabinoide sem usar os fitocannabinoides. Por isso que eu falei que a cannabis, às vezes, é só a cereja do bolo. Você pode modular esse sistema. Então, eu trabalho com ortopedia, sou fisioterapeuta. Depois de uns 5 anos para cá, que a coluna já não adianta, não ajuda muito. Cannabis. Eu fui para neuro, né? Já tem muito tempo que eu estou na neuro. Então, esses pacientes com brometo, eu sei, é todo dia para mim, né? E vou te dar 2 cenários. Na ortopedia, o paciente não está evoluindo bem, vai fazer fisioterapia. Ou seja, é a segunda opção. Na neuro, não está evoluindo muito bem com Gardenal brometo, vai para o cannabis. Você percebe isso? Ou para acupuntura. Ou para acupuntura, verdade. Você percebe isso como uma segunda opção de tratamento? Segunda, muitas vezes última, né? Doutora, você é minha última esperança. Isso, então, assim, como é que você é a última esperança de uma pessoa e você não sabe prescrever aquela substância? Então, o que eu preciso para poder prescrever essa substância? Você precisa ser veterinário. O que eu preciso para ser um endócrino? Quer dizer, para prescrever um medicamento para um paciente que precisa de um medicamento para tratamento de endócrino? Você precisa ser veterinário. Mas eu acho que não podia generalizar assim, doutora. Eu acho que tem que ir pro especialista, sabe? Que nós estamos eu sei que falando... você não é uma especialista, mas eu acho que tem Sou uma estudiosa. Uma estudiosa. Isso. Mas assim, se eu tiver que... meu paciente não estou conseguindo sucesso, eu não prescreveria o cannabis, entendeu? Eu vou encaminhar para você. Eu vou encaminhar para você. Exatamente, sabe? você entrou... Eu não vou me meter nessa seara que eu não... Cada um no seu quadrado. Pois é. Isso mesmo. Se eu tô com um problema ortopédico, vou encaminhar pro Cláudio. Então, eu sei ali, um cachorro tá com uma claudicação, tal, passa ali um meloxicam, não melhorou? Não tá... Então, vai lá pro ortopedista, vai lá pro endócrino, vai pro o endocannabidologista, né? Então, assim...
não sabe o que é o sistema endocannabinoide, não conhece as moléculas da planta, não se meta. Né? Então, tem essa modinha também, que daí chega o representante da indústria farmacêutica, ele fala, olha, 10 minutos. Olha, Sidney, é bom para dor, você vai dar tantas gotas, para convulsão é tantas gotas, uma receita de bolo. Certo. Daí ele se acha o especialista em cannabis. E aí sai prescrevendo. Daí ele sai prescrevendo, prescreve errado, não dá certo, e a culpa é de quem? A culpa é sempre da cannabis. A cannabis, ela tem um potencial terapêutico. Doutor, eu já usei isso daí. Não funciona. Bobagem. Caro e não funciona, doutor. É isso não que vou nem lá, acontece. doutor. Não, mas ó, eu sou acupunturista, né? Assim? E aí que eu escuto direto. A acupuntura não funciona, eu já fiz acupuntura. Eu já aí fiz, eu pergunto com quem? A minha pergunta já é essa, com quem? Né? Porque... É a mesma coisa. É igualzinho, deve ser a mesma coisa. É a mesma coisa. E olha, defendendo agora o lado da alopatia, na epilepsia não é diferente. Sim. Então, assim, a tendência é sempre o neurologista optar pela monoterapia. Sim. Eu sempre vou tentar só o Gardenal, claro. só um, né? Mas eu canso de pegar receita, GABA, Gardenal, Quepra, brometo, sabe? Meu Deus do céu. E aí você vai tirar, você dá o tutor tá tão inseguro, fala, doutor, tem certeza? Eu vou tirar tudo, né? E você precisa dar um norte para essa pessoa. Não, então, o cara dá um pouquinho de Gardenal, um pouquinho de Quepra, um pouquinho de brometo, sabe? E não é assim, sabe? O Gardenal você pode usar e abusar ele, né? Tô defendendo o lado com todo. Com certeza, eu uso os medicamentos alopáticos. Então, mas tem o uso errado também da alopatia. Isso que eu quero dizer para você. E tem muitas interações entre os alopáticos, assim como tem com a cannabis. Que interação? Tem alguma interação perigosa? Por exemplo, estou usando cannabis e vou usar algum alopático. Corticoide, sei lá. Corticoide, alguma então, coisa assim. Existem 360 interações, mas nenhuma delas são interações... contraindicadas. Não, assim, perigosas. É que você tem que tomar um certo cuidado. Então, por exemplo, o animal faz uso de GABA. Existem interações boas também, interações ruins, porque o que vai acontecer? Eles são metabolizados pelo citocromo P450, que fica no fígado, que metaboliza a maioria dos fármacos. Né? Então, o que acontece? Você dá o Gardenal, em seguida você dá a cannabis. Os dois estão competindo ali, né, para utilizar, para a enzima degradar essas substâncias. Então, vai degradar uma, entre aspas, e a outra fica circulante por muito tempo no organismo. Então, não é o ideal. O ideal é você fazer uma distância entre as doses. Entendi. Né? Então, por exemplo, agora com a gabapentina, por exemplo, você consegue potencializar o poder da gabapentina, né, e consegue diminuir a dose de gabapentina com o uso da cannabis associado. Então, você tem que entender de interação medicamentosa. Então, o paciente com insuficiência hepática é uma preocupação usar o cannabis também. Depende da via, depende do canabinoide que você vai utilizar. Se você usa, por exemplo, uma molécula isolada, que nem a Pratidonaduse, que foi o primeiro que lançou aqui no Brasil, depois do Mevatil, o CBD isolado, uma molécula sintética, que é o CBD que a planta produz naturalmente. Eu me perdi é tanta coisa na minha cabeça que eu queria falar para vocês. Você ia falar da gabapentina. Da interação medicamentosa, né? Então, se você usa uma molécula isolada, você tem que usar uma dose muito alta para conseguir atingir um efeito terapêutico. No entanto, se você tem um pouco de THC, essa dose ela reduz 3, 4, às vezes até 10 vezes mais para atingir o mesmo efeito terapêutico. Por quê? É uma simbiose que existe entre os fitocannabinoides, os terpenos, flavonoides, essas substâncias que a planta produz, ela tem um efeito entourage, ou efeito comitiva, que um modula o efeito colateral do outro e potencializa o efeito terapêutico do outro. Sim. Então, por exemplo, chegou uma tutora lá que ela usa 50 gotas de canabidiol isolado para controle de dor. Eu falei, minha mãe usa 2. Cid, é uma vez por dia? Depende. De 1 até 4 vezes ao dia. Depende do que você está buscando. Né? Então, uma diferença muito grande que você acabou de falar. Muito grande. Muito grande. Né? Então, assim, você tem que entender. Como é que você vai prescrever uma coisa que você não sabe nem como funciona a fisiologia? Paciente renal, tudo bem. Tudo bem. Então, assim, o que acontece? Você falou da parte hepática. Isso. Né? Porque o canabidiol, ele sobrecarrega o fígado.
O Gardenal não sobrecarrega? Pra caramba. E não usa? Pra caramba. Então, tem coisa que você pode escolher, né? Então, você escolhe se você quer fazer uma cirurgia para melhorar o nariz ou não, mas tem coisa que chegar com apendicite, Sidney, você vai fazer cirurgia e ponto. O Gardenal, o cara não tem muita escolha, e se o seu paciente... Né? O anticonvulsivante, não vamos falar qual, é obrigado a usar algum. Escolha qual você quiser. Tem que tentar controlar. Tem que controlar. Mas se o seu paciente tem uma dor crônica e também tem convulsão, são 2 medicações, pelo menos. Aí Concorda? você consegue usar uma só. Verdade. Você consegue usar uma só. Verdade. Sem os efeitos colaterais das duas. E ainda ajudando em outras partes. E por que serve para tudo que é que eu estava falando? Entre aspas. Porque temos receptores canabinoides em todas as nossas células. O que são receptores? São como se fossem fechaduras. Né? E as chaves são os nossos endocannabinoides. E as chaves parecidas com elas são os fitocannabinoides, que também se encaixam nessa fechadura. Né? Então, por isso que ela serve para muita coisa. Principalmente sistema nervoso, sistema imunológico. Né? Mas, por exemplo, agora me veio uma coisa na cabeça. A dor, ela existe para o animal e até para a gente tomar cuidado. É um aviso. Não mexa, por exemplo, se eu me movimento assim, dói minha coluna, para não movimentar assim, porque está causando alguma lesão na medula. Se você usa o cannabis, CBD. Se você usa o CBD e você retira a dor, você não está tratando, né? Não corre um risco de piorar o quadro do animal? Se o seu animal tem dor também e você usa um meloxicam ou um tramadol, você não está fazendo a mesma coisa? Sim, mas ao mesmo tempo... Ah, não, aí tudo bem. Agora eu entendi. Eu ia falar, ao mesmo tempo eu estou fazendo fisioterapia. Então eu posso fazer fisioterapia ao mesmo tempo. Mas a doutora é uma substância. Ela colocou como se fosse a dor crônica. A dor crônica hoje era considerada uma doença. Sim. Não mais um rebote de algum evento. Né? Então a gente sabe que na esteira dessa dor crônica, você tem outras repercussões ali. É uma contratura muscular, tudo que fecha o ciclo. Que é o que dor, contratura, dor. Dor, contratura, dor. Dor, espasmo, dor, né? Dor, espasmo. Então, assim, você quebra um pouco esse... A inflamação. Uhum. Dor, rubor. Mas ele é anti-inflamatório? Exatamente. É uma molécula anti-inflamatória. Então, tudo que você pensar em inflamação, pensa na cannabis. No uso humano, há uns anos atrás, ele era autorizado o uso... Né? Como uso compassivo. Então, você já usou tudo, o paciente já está com uma lesão renal, já está todo lascado, você fala, agora vamos usar a cannabis. O plano B, plano Y. Plano Z. Então, quer dizer, tem crianças que precisou fazer hemodiálise, porque a medicação alopática acabou com o rim da criança. Daí, vamos tentar cannabis. Então, você tem que estragar para depois usar cannabis e tentar consertar. Por que ele não é a primeira escolha? Outra coisa que eu gostaria de falar, deixar aqui, viu, CRMV? Vocês permitem que eu faça eutanásia no meu paciente, para que ele não sofra. E, no entanto, eu não posso usar cannabis para o meu paciente ter um final digno? Eu já peguei pacientes com indicação de eutanásia, que já estavam com metástase, não se levantavam mais, não queriam comer, não interagiam mais com o paciente. E esse animal, ela falou assim, Aline, eu sei que meu animal vai morrer, mas eu não quero fazer eutanásia, e eu não queria que ela sofresse tanto. Né? Tem como usar cannabis? Eu falei, tem indicação sim. Essa cachorra voltou a andar. Essa cachorra começou a interagir com a tutora. Ela voltou a comer e ela durou, de uma semana, que era a expectativa de vida dela, durou 1 mês. Então, você vai viver um dia, você vai viver uma semana, 1 mês, tem que ter qualidade de vida. Então, vou sair na defesa do conselho. Tá? O conselho tem uma comissão de cannabis, hoje em dia tem uma comissão. Conhece pessoal. Conhece pessoal da Sim, comissão. Thalita E assim, eu vejo o trabalho Nada. do Odemilson, né, do nosso atual presidente, das comissões. Eles estão lutando. Eles estão tentando, né? Mas Sim. eu percebo que a coisa é na esfera federal. além. É MAPA e Anvisa. É como você colocou. É um puxando para cá, outro puxando para lá e a gente no limbo. Né? Então, eu acho que eles estão bem intencionados. Olha, o CRMV, eu falei isso, mas porque eles realmente permitem que eu use, não o CRMV, né, o MAPA, ele permite que eu use o fenobarbital, uma substância de uso humano, para uso humano. Sim. O propofol. Sim. Né? Ele permite que eu use
Por que eu não posso usar uma substância? Uma coisa maluca. A gente fica nesse limbo, é uma coisa maluca. Só que vai muito além, né? Tem a indústria farmacêutica por trás, tem os interesses políticos, que foram isso Que barrou. que proibiram a cannabis há 100 anos atrás. Não tem preconceito no meio também? Tem o preconceito também, a gente está falando em evidências científicas. Sim. Você que está estudando, qual os relatos mais antigos do uso do cannabis? O relato mais antigo foi para o controle de epilepsia. Mas estamos falando quantos? O fenobarbital nem existia. Anos. Tem um caso publicado em... inclusive, a substância da cannabis estava na primeira matéria médica. Ela estava lá, na matéria médica. Era uma substância utilizada. Tem relato de 1863 para uso de cannabis. Será que os índios usavam? Usava. Era pito dirijo. Tanto é que tem um documentário de 15 minutos também na Netflix, que é o Dirijo. Eles utilizavam, o menino não quer comer, daí pegava a folha, não era nem um fruto. Pegava a folha, fazia um chá, dor de cabeça, dor nas juntas. Então, eles falam desse uso, né? Só que o que aconteceu? O homem branco, em contato com os indígenas, começaram a querer pegar a cannabis deles para vender no mercado negro. Daí foi tudo proibido para todo mundo, inclusive para os índios. Vamos falar uma coisa importante. Você tem um curso aqui com a gente. Sim, um curso que é quase uma pós-graduação, viu? Quanto tempo é o curso? O nosso primeiro curso, ele durou 14 meses. 14 meses. Só sobre cannabis? Só sobre cannabis. 14 meses? Ainda é pouco, né? Porque não, então, eu acho que tem tanta coisa para falar. Eu tô vendo, assim, que é muito assunto, né? Muito assunto, muita dúvida, né? E vai ter outro agora. Vai ter em agosto ou setembro. Vamos ter a segunda turma. Como isso daqui vai ficar para a posteridade, talvez daqui 500 anos alguém assista, a gente está em 2024, a gente está agora em junho de 2024, então provavelmente em agosto ou setembro vai ter uma nova turma, né? E lá você dá o quê? Fala tudo isso e mais um pouco. A pessoa, ela sai preparada para prescrever a cannabis, com segurança. Com segurança. Com segurança total. Inclusive sabendo onde prescrever, como fazer. Onde indicar. Eu trabalho com uma parte de neuro. Recomenda-se que eu faça o curso? Sim, tem uma parte só, uma aula só de neurologia. Tem desconto se eu fizer? Eu vou pensar. Vamos conversar com... Vou pensar. 10%. Você já é aluno do Ibra? Se você for aluno... Nem os 10%, porque ele não é aluno do Ibra. Mas você pode ser meu monitor de sala. Mas eu já fiz muito curso no Ibra, hein? Eu acho que eu sou o cara que mais tem curso do Ibra. Então, lá nós falamos desde a história... Mas é engraçado, quem gosta de estudar, estuda a vida toda. Né? É muito bom. Se eu pudesse não trabalhar, eu só estudava. E assim, sabe, a medicina veterinária é um rolo compressor que todo dia uma novidade. Com esse negócio de internet, com esse negócio, é tudo muito dinâmico. Mudou muito. Você falou que é de 99. Eu sou de 81. Olha dá licença, só. eu sou de 81, né? Naquela época, se inventava um negócio lá na França para chegar no Brasil. Nossa. 2 anos. Era 2 anos. Isso tinha que ser traduzido para o inglês. Do inglês. Eu quero falar da caravela. Isso era 2 anos para chegar. Hoje, o chinês, o japonês inventa um negócio, ele aperta uma tecla, pum, já está na minha tela. Na minha mão. Já está na minha mão. É chinês. Eu vou no tradutor, traduz tudo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, não adianta. A gente tem que estar sempre curso, sempre se atualizando. Não tem como ficar fora do mercado. Senão você fica... Não tem. E se o paciente chegar para você e falar, eu quero usar cannabis para dor, e você não conhecer, você vai ser passado para trás. Vai. Tem que saber. E para nós que damos a aula, né? É tão chato o aluno perguntar uma coisa, a gente né? não sabe. A gente não sabe. É bom se inteirar. Mas sabe que eu não sossego. Eu vou atrás até achar a resposta e eu mando... Quer ser meu monitor? Eu mando por e-mail, eu mando por WhatsApp, eu dou um jeito de mandar a resposta. Esse curso aí, se o Sidney me der uma bolsa aí... Mas 10%. Agora você é mão de vaca, Sidney. Pra quem não sabe, né, tem que explicar, que o pessoal tá vendo. O Cláudio é um dos diretores do Ibra, né? A gente tá tirando sarro aqui. Né? Então, vai 100%. Mas ele que é o cara da caneta. Ele que assina. Ele que assina. E as caravelas, por exemplo, quando vieram para o Brasil, né, descobrir o Brasil, as cordoarias e as velas eram feitas com a fibra da cannabis. É? É super resistente, mais resistente que a seda. Tá. Caramba. Porque, imagina, se você pega um tecido de algodão,
coloca em mar aberto. Então, a maresia, chuva, sol, meses no mar. Aquilo ali ia apodrecer. De 3 a 6 Somente a meses eles maresia. demoravam. Às vezes não chegavam, né? Eu estava lendo outro dia que quando acabava o vento, eles morriam de fome. Olha só. Porque eles não podiam Não nem tinha para como frente nem para velejar. trás. Exatamente. Não podia nem para frente nem para trás. Olha que coisa maluca, né? Então, as cordas, as cordoarias, né? E as velas eram feitas com a fibra da cannabis. Né? Hoje em dia temos roupas, casas, carros feitos com cannabis, biocombustível. Ela é mais potente que a bateria de lítio, a cannabis. Né? Dá para fazer... Tudo que você está vendo aqui dá para ser feito com a cannabis. Uma garrafa, um copo, e não estraga o ambiente. Hoje sabemos que temos microplásticos até no sangue dos seres humanos. Eu vi isso daí. Eu vi. Com a cannabis isso não acontece, porque é biodegradável. Tá. Você pode fazer pratinho, talheres, a sua casa. Né? Você pode comer também as sementes. Ela tem propriedades Trazendo nutricionais. só um paralelo, está me ocorrendo aqui. Tem uma frutinha na África que os elefantes, eles... Amarula. Amarula, né? Acho que alguma coisa foi pego dos animais, né? Deles terem... Não só dos índios, acho que alguma coisa... Não, você começa a estudar, todos os seres vivos, eles têm essa questão de querer mudar a consciência, né? Tem até golfinhos que se encostam em águas vivas para terem também essa alteração da consciência. Então, os animais já fazem isso, eles já alteram a consciência dele, e o ser humano sempre buscou alterar a consciência. Seja com a cafeína, com algum outro tipo de substância. Eu quero ficar mais acordado, ou eu quero dormir, eu quero ficar mais alerta, eu quero ficar mais social. Né? Então, aquela pessoa mais tímida toma o álcool para ficar mais social. Mas o álcool, que é uma liberada, ela tem muitos efeitos colaterais e é tóxico para o nosso organismo. Além de afetar a sociedade, o indivíduo, a família, né? Muita gente aí é até atropelado por né? Pacientes motoristas alcoolizados. Não, mas então, o que você falou, a indústria farmacêutica, ela fala grosso aí, né? Ela fala forte. Muito. Você vê que cada coisa que tem é triste. É. Porque, qual que é o mal do século? Ansiedade? Então, eu vou lançar um medicamento para controlar a ansiedade. Com relação à acupuntura, deve ter umas barreiras da indústria também. Você acha que não tem alguma coisa assim? Eu não sei se tem, porque assim, eu não vejo barreira da indústria. O que eu vejo, assim, talvez tentar desacreditar. Tá. Tentar desacreditar a acupuntura. Tipo, não funciona, vai meio que jogando ao vento, assim, né? Você tem paciente de epilepsia? Tenho e a gente consegue tirar, algumas vezes consegue tirar toda a medicação. É bacana essas coisas alternativas, né? Excelente. Eu acho que deveriam ser as primeiras tentativas. Porque você não vai estragar o animal, como os efeitos colaterais dos alopáticos. Claro que numa emergência, né, dá também para tratar com homeopatia, com acupuntura. Normalmente a gente pega o animal já vem no estágio avançado. Então, já vem com o gardenal, já vem com pelo menos o brometo. Aí a gente começa a utilizar e vai tirando aos poucos, bem aos poucos. Ou que não tira, que pelo menos diminui a dose. Diminui a dose, diminui esse padrão. Já diminui o dano, né? Diminui. Ontem, a hora que eu saí daqui, eu estava falando com uma vizinha aqui, que o cachorro dela toma pequenininho, 150 miligramas de gardenal 2 vezes ao dia. Isso é pra caramba. É muito, né? Eu vou falar com ela dessa acupuntura de cannabis, né? Porque é uma alternativa, assim, para diminuir os efeitos. E não só isso, né? Tem a parte nutricional, que muda todo o contexto. Isso você dá no teu curso? Você faz essa abordagem? No curso tem tudo. O curso da Uibra é completo. A gente vai falar da história, vai falar sobre a legislação, a botânica da planta, vai falar sobre a farmacologia, farmacocinética, vai falar sobre o sistema endocannabinoide, a parte das terapias integrativas, a homeopatia canábica. Então, tem tudo no curso do Ibra. Tem até o curso presencial, falando sobre cultivo e extração. Olha, quantas horas por semana, por mês? Como é que é? São 3 horas cada encontro. Cada encontro, né? Cada aula são 3 horas. E as aulas são o quê? Quantas vezes por semana? São quinzenais. Quinzenais. Online. Né? E ao vivo. Para que a pessoa possa absorver o conteúdo. Porque a fisiologia, a farmacocinética da cannabis, ela é diferente.
por exemplo, do que a gente está acostumado. Então, o impulso, como é que eu falo? A síntese da cannabis, ela é feita no neurônio pré-sináptico e não pós-sináptico. Não fica armazenado em vesículos, como a acetilcolina, por exemplo. Uhum. Então, é diferente. Então, para você tirar a venda dos olhos e começar a entender um novo conceito, você precisa de um tempo. Você tem que ver aquela aula, rever, anotar suas dúvidas. Então, imagine se fosse toda semana, acho que é muita informação. Fora que a pessoa não está fazendo só aquilo. Muitas vezes ela trabalha, ela tem filhos, tem a casa para cuidar, às vezes faz outros cursos. Então, dá tempo da pessoa absorver. São quantos meses? O último teve 14 meses. E quem que pode participar? É veterinário, estudante também? Eu acredito que o estudante do último ano, consiga absorver melhor do que, de repente, um aluno do primeiro ano, né? Tá. Que não teve fisiologia. Hoje, algumas universidades já colocam a endocannabinologia como matéria optativa. Tá. A primeira foi na UFSC, né? Que é a Universidade Federal de Santa Catarina, com o Dr. Eric Amazonas. Desde 2018 já tem essa disciplina lá nessa universidade, uma disciplina optativa. E está sempre cheia a sala. Legal. Vou te fazer 3 perguntas e você responde o que vier na cabeça. Tá. Coisa curta. Um desejo. Que todo mundo conhecesse a cannabis. O potencial terapêutico da cannabis. Eu já até sei a próxima. O futuro. O futuro eu vejo, assim, menos preconceito em relação à planta, né? Mais conhecimento, menos preconceito. Eu já tinha imaginado essa resposta, hein? Olha! E você quer indicar um livro para alguém ler? De qualquer coisa. Pode ser da parte de cannabis, pode ser de veterinário, pode ser de ficção, qualquer coisa. Tem um livro que, para mim, assim, ele é maravilhoso. Inclusive, eu escrevi o capítulo de veterinária dele, que é o Tratado de Medicina Canábica. Tá. Eles são 2 volumes, 1.400 páginas, mais de 80 autores. É a Bíblia da cannabis. Tá. Tratado de Medicina Canábica. É exclusivamente veterinário? É humano. É humano e só você escreveu... eu escrevi o capítulo de veterinária, junto com uns amigos que eu convidei. Uhum. E tem o capítulo de odontologia também, que tem indicação para uso odontológico, né? Bacana. Tá. E o pessoal vai querer te encontrar. Onde que o pessoal te encontra? No Ibra! Mas não só no Ibra, no Instagram... No Instagram... Faz o teu jabá aqui. Doutora Aline Vet Cannabis, com um N só, bem... sem ser o nome científico, que é com 2 N's, né? Então, doutora.Aline Vet Cannabis. Estou lá no Instagram. No Instagram? Legal, eu queria agradecer a tua presença aqui. Mais uma vez a gente aprendeu um monte de coisa, né? Ai, dá vontade de ficar falando o dia inteiro. Na verdade é assim, eu acho que daqui a pouco, quem vem aqui vai começar a cobrar da gente para ensinar a gente, né? Verdade. Mas é muito legal. Não, mas você vai voltar, você pode ter certeza, tá? Você já está condenada a voltar aqui. É uma honra para mim. Eu falo que não é convidada, é condenada a voltar aqui. Tá? É intimada. Intimada. Então, queria agradecer bastante, agradecer o Cláudio, o Duca Reis, que está lá na técnica, também. Que não aparece, né, Duca? Isso mesmo. Então, agradecer todo mundo e agradecer você que ficou até agora aqui. Olha, não, você esqueceu, né? O peteleco no positivo. Não pode esquecer o peteleco no positivo. E compartilhe isso daí. Olha cada informação importante que a gente teve aqui. Tá? Então, compartilha com o amigo, compartilha com o veterinário, com quem é médico. Compartilha com todo mundo. Tem um cachorrinho que tem convulsão, que tem dor crônica. Compartilha para procurar a doutora Aline. Né? Obrigado, Aline. Isso aí. Obrigada a vocês. Para mim é uma honra. Obrigado também. Obrigada por me dar voz, né, nesse momento para falar sobre o uso terapêutico da cannabis. Eu acredito que o preconceito, ele só acaba quando a gente tem o conhecimento. Né? E o Ibra, ele proporciona isso, né? O conhecimento. Porque foi através do conhecimento que eu acabei com o meu preconceito. Bacana. E com esse monte de informação e já sabendo do curso que vem aí, a gente foi.